Você já sentiu que às vezes a sua oração ela não passa do teto? Ou que o silêncio de Deus é tão ensurdecedor que chega a machucar? Pior ainda, quando você pede algo para Deus de todo o seu coração e a resposta que você tem dos céus é um doloroso não. Eu sei muito bem como é essa dor. Há alguns anos atrás, nós recebemos o diagnóstico de autismo para o meu filho. E durante algum tempo eu clamei ao Senhor incessantemente para que Ele o curasse. E eu recebi um doloroso não. Mas preste atenção numa coisa. Eu fiquei durante meses para poder entender que isso não era indiferença de Deus. Porque até os próprios profetas da Bíblia já passaram por situações difíceis. Por que nós, seres humanos, não iríamos passar? Em 2 Coríntios, nós temos algo muito revelador para a gente hoje, que fala do apóstolo Paulo. Por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, ele não era uma pessoa qualquer. Paulo era um apóstolo de Deus que dedicou a sua vida, o seu tempo para o Evangelho, para falar do amor de Deus para as pessoas. E durante 3 vezes, esse homem de Deus, ele clamou ao Senhor, pedindo para que tirasse aquele espinho da carne. E Paulo recebeu a seguinte frase: a minha graça te basta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você recebe um não de Deus, qual é o seu pensamento? Que a sua fé é pouca? Ou que você está em tanto pecado que Deus não consegue te ouvir ou te responder? A verdade é que por trás do não de Deus existe algo muito importante que a gente precisa aprender. E hoje nós temos 2 lições que vão fazer com que a gente compreenda o motivo do não de Deus muitas vezes na nossa vida. E o primeiro deles é o seguinte: Deus ele não coloca uma redoma de vidro na nossa vida, pelo contrário, na Bíblia ele mesmo fala que no mundo nós teremos aflições. Então nós vamos passar por dificuldades independente das situações que a gente apresenta. O fato de estarmos na igreja não é um passaporte para a felicidade o tempo todo, porque o sofrimento bate na porta de todo mundo. O segundo é que a gente precisa entender que muitas das vezes Deus não vai tirar o sofrimento da nossa vida, mas Ele vai nos conceder força, sabedoria e vai nos capacitar para enfrentarmos esses problemas. Mas como então a gente pode entender a frase que Jesus falou? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É simples. Quando você entrega totalmente a sua vida ao Senhor, aí Deus age. Deus entra com a sua força poderosa e nos capacita, nos concede força para vencer as dificuldades. E Ele vai nos ajudar a vencer os obstáculos, a passar pelos desertos da vida a qual a gente passa e enfrenta todos os dias. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Quando ele entendeu esse segredo, aquele espinho na carne passou a ser o seu maior testemunho. E você lembra daquele não que eu recebi lá no início, que eu pedi para Deus curar o meu filho? E ele me disse não? Se eu tivesse recebido um sim de Deus, eu não teria aprendido o que hoje eu aprendi. Eu não teria amadurecido o que hoje eu amadureci e consigo compreender e viver. Eu não teria tido tanta empatia, não teria tido mais sensibilidade com as dores e com os sofrimentos dos outros. Deus sabe o que faz. Deus conhece a nossa dor. Deus conhece o seu sofrimento. E Ele sabe que é necessário, muitas das vezes, nós passarmos pelo deserto da dor e do sofrimento para que a gente aprenda a ter a total dependência do amor e da força dele na nossa vida. Ele não quer que os seus filhos sofram, mas nós precisamos ser lapidados, ser moldados, transformados pelo poder de Deus, através dos problemas que a gente tem na vida. Aprender a aceitar o não de Deus nos prepara para as decepções que nós temos nessa terra, inclusive para a ingratidão das pessoas. Se você já foi ferido pela ingratidão de alguém que muitas das vezes você nem esperava, eu vou deixar aqui no final um momento todo especial
E se você precisa aprender a ouvir realmente o não de Deus e aceitar, sabendo que Ele sabe realmente o que é melhor para a gente, comente aqui: aceitar o não de Deus. Nós queremos sempre ouvir o sim. O sim é muito importante porque a gente se sente validado, se sente aceito. Mas o não também faz parte do nosso processo de crescimento na presença do Senhor. Eu te espero. Até o nosso próximo encontro.